Para tecer essa peça, nós vamos utilizar o fio Anne na cor 6823, a tex do fio Anne é 295. Agulha soft número 2,5 e agulha 3,5 para a primeira carreira, porque eu gosto que a primeira carreira fique um pouco mais folgadinha, tá? Então eu faço ela com uma agulha de numeração maior. E tesoura para arremate e corte de fio. Pessoal, essa peça é releitura de uma peça que eu já tenho no canal, tá? Quando eu postei ela, eu recebi muito e continuo recebendo muitos pedidos para ensinar como fazer ela com manga. Então eu decidi fazer uma releitura dela, dessa vez com o fio Anne. Aproveito e já coloco mangas, né? Então vamos lá. Quanto ao material que vocês vão gastar aí, pro tamanho P, 2 novelos, pro tamanho M, 2 novelos e meio, pro tamanho G, 3 novelos e pro tamanho GG, compra aí uns 4 novelos, tá? Utilizando a agulha de numeração 3,5, eu vou fazer aqui o meu cordão de correntinhas e já volto com vocês. Pessoal, o meu cordão aqui é figurativo, tá? É só para mostrar para vocês a trama, ok? Agora nós vamos trocar de agulha e vamos passar para a agulha da trama, que é a 2,5. Sobe 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, volta 1, 2, 3. Na quarta correntinha, nós vamos fazer o segundo ponto alto. Na próxima, o terceiro ponto alto. E na próxima correntinha de base, um quarto ponto alto. Agora faz 2 correntinhas, pula 4 correntinhas na carreira de base e na próxima faz um ponto alto. Faz uma correntinha, pula 2 correntinhas na carreira de base e na terceira correntinha faz 6 pontos altos, todos na mesma correntinha, tá? Fica assim, olha só. Agora pula 2 correntinhas na carreira de base e na próxima faz um ponto alto. E na próxima correntinha outro ponto alto. Na próxima outro ponto alto. Na próxima outro ponto alto, totalizando 4 pontos altos. Faz 2 correntinhas, pula 4 correntinhas na carreira de base, e na quinta faz um ponto alto. Faz uma correntinha, pula 2 correntinhas na carreira de base e na terceira nós colocamos novamente 6 pontos altos, todos na mesma correntinha da carreira de base, tá? Ficando desta forma. Pula 2 correntinhas na carreira de base e na próxima faz um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Próxima, um ponto alto. Próxima, um ponto alto. Totalizando aqui a nossa sequência de 4 pontos altos. Faz 2 correntinhas. Pula 4 correntinhas na carreira de base e na quinta faz um ponto alto. Faz uma correntinha. Pula 2 correntinhas na carreira de base e na terceira, novamente, nós colocamos 6 pontos altos, ficando desta forma, 6 pontos altos, todos na mesma correntinha da carreira de base. Agora, pula 2 correntinhas na carreira de base e na próxima faz um ponto alto. Próxima correntinha faz um ponto alto, na próxima ponto alto, são os nossos 4 pontos altos. E na próxima, ponto alto. Faz 2 correntinhas, pula 4 correntinhas na carreira de base e na quinta faz um ponto alto. Faz uma correntinha, pula 2 correntinhas da carreira de base e na terceira coloca os nossos 6 pontos altos. Gente, como é que vocês vão saber a hora de parar aqui? Olha só, vocês têm que parar em sequência de tramas. E a nossa trama é a seguinte:
6 pontos altos, 4 pontos altos, espacinho, ponto alto. Então, se nós paramos aqui, vamos estender aqui. Eu parei em 6 pontos altos, vamos procurar aqui para trás, onde é que tá 6 pontos altos. Tá aqui, o que que tá na frente dele? 4 pontos altos. Então, se eu parar aqui em 6 pontos altos, eu tenho que ter iniciado em 4 pontos altos. Vem esticando o trabalho devagarzinho, sem deixar torcer. Sim, nós iniciamos em 4 pontos altos. Então, agora a gente traz. Olha como bate. 6 pontos altos, 4 pontos altos. Para trás é a mesma coisa, olha só. 6 pontos altos, 4 pontos altos. Vamos então fechar a carreira aqui, na terceira das 3 correntinhas iniciais. A única observância que vocês têm que ter aqui como regra é que tem que ser par, tá? E o que tem que ser par? Vocês peguem aí um ponto principal da trama. Vamos escolher aqui os 6 pontos altos, porque eles se destacam mais. Então, tem que ter quantidade par dessa sequência de pontos altos, tá? Vamos ver se tem? Vamos espelhar uma sequência de pontos altos de cá com uma sequência de pontos altos de lá. Vamos espelhar? Tem que ser par, viu? E eu já vou explicar por quê. Ó, bateu. Bateu sequência com sequência, sequência par. Nós trabalhamos aqui com multiplicidade de 14 pontos. O que significa que cada módulo precisa de 14 pontos. E o que é o módulo? O módulo é composto por, olha só, um ponto alto, uma correntinha, pula 2 correntinhas na carreira de base e na próxima faz 6 pontos altos. Pula 2 correntinhas na carreira de base e no próximo faz um ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto e no próximo ponto alto, faz 2 correntinhas, pula 4 correntinhas na carreira de base e inicia novamente. Então, aqui está o módulo, olha só. E esse módulo, ele inicia num ponto alto e finaliza na correntinha anterior ao ponto alto que inicia o módulo seguinte. Tá aqui o nosso módulo. Então, se o nosso módulo precisa de 14 pontos altos, ele tem 14 pontos altos no espaço dele, a nossa multiplicidade aqui é de 14 em 14, tá? E como a gente espelha o crochê, a mesma quantidade de módulos que tem na frente tem que ter nas costas, olha só. A gente dobra a peça, espelha ela, um lado é frente, o outro é costas, né? Então, a mesma quantidade de módulos que tiver do lado de cá, tem que ter do lado de lá. E aqui eles bateram. Então, essa peça tem 2 regras, pessoal. É a multiplicidade de pontos por 14, tá? E a nossa quantidade de módulos tem que ser em números pares. Para espelhar o crochê, frente e costas terem a mesma quantidade de módulos. Vamos para a carreira seguinte que vai ficar mais fácil ver isso. Vamos fazer o acabamento aqui da barra, da união de carreiras. Aqui tem uma ponta de fio sobrando do início da carreira. Vem do lado de cá, tá de cabeça para baixo, são os nossos 4 pontos altos. Insere a agulha na primeira correntinha e passa esse fio aqui dentro. Observando aqui a nossa sequência da trama, tá, pessoal? Então, vamos lá. E aqui agora é só fazer o acabamento desse fio. A trama ficou certinha, olha só, depois dos nossos 4 pontos. Olha só, pessoal, como nós finalizamos certinho, olha, 6 pontos altos, 4 pontos altos. Pessoal, para as próximas carreiras, uma coisa não vai mudar, tá? Nós vamos continuar colocando, em cima dessa sequência de 4 pontos altos aqui, 4 pontos altos. Então, vai ser sempre assim, a gente muda a sequência de leques, mas a gente vai continuar sempre colocando, acima dessa sequência de 4 pontos altos aqui, outra sequência de 4 pontos altos, tá? Então, vamos lá. A gente vai iniciar a próxima carreira acima de uma sequência de 4 pontos altos. Então, é só manter, né? Sobe 3 correntinhas pro primeiro ponto alto. No próximo ponto alto da carreira de base, faz um ponto alto. No próximo ponto alto. E no próximo ponto alto. Agora, laço o fio, pulo um espaço no seguinte, a gente faz 6 pontos altos, ficando desta forma, olha só. 6 pontos altos dentro do segundo espacinho aqui da carreira de base. Agora, faz uma correntinha e ainda no mesmo espacinho, mais um ponto alto.
Faz 2 correntinhas, pula os 6 pontos altos da carreira de base e vamos para nossa sequência de 4 pontos altos repetir ela, já que ela não muda, né? Feitos os 4 pontos altos, laço o fio na agulha, pula o próximo espacinho na carreira de base e no seguinte a gente faz, como a gente fez anteriormente, 6 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Tudo dentro do mesmo espacinho da carreira de base, que é o segundo na sequência. Olha, fizemos 6 pontos altos, faz uma correntinha e ainda no espacinho outro ponto alto. Essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? Olha só. Acima das sequências de pontos altos mantém, feita a nossa sequência de 4 pontos altos e sem fazer correntinha de intervalo, à frente na carreira de base tem 2 espacinhos, pula um e no próximo faz 6 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Faz 2 correntinhas e inicia novamente essa sequência, tá? Segue em repetição dessa sequência que compõe o módulo até finalizar a carreira. Pronto, pessoal, a minha segunda carreira. Essa é a nossa trama, ok? A nossa trama é composta pela intercalação dessas 2 carreiras, tá? Que é ora fazer uma, ora fazer a outra. E como a gente intercala essas 2 carreiras, ora faz uma, ora faz outra, as nossas sequências de 6 pontos altos, ora ficam do lado e ora ficam do outro. E agora o que eu vou fazer é subir aqui a minha altura, vocês vão subir aí a altura de vocês até o início de cavas, que é a parte das axilas. Eu faço o que vocês fazem daí, cada um trabalhando a sua altura, tá? E como calcular essa altura, pessoal? Vamos lá. Essa figura aqui é só para exemplo, tá, pessoal? Aqui é o alto dos nossos ombros e aqui é o nosso barrado. Daqui até aqui é a nossa altura total, tá? A gente vai subir a trama agora até o início das cavas, que é até aqui. E o cálculo aqui é bem simples, tá? Vamos jogar aí um valor figurativo e vocês tiram um exemplo daí, ok, pessoal? Vamos fazer de conta que a altura total da peça é de 70 centímetros. Total é isso aqui, é de ombros a barrado. A altura de circunferência das nossas cavas, circunferência é a volta toda, tá? Vamos jogar aí 30 centímetros de volta de circunferência. A gente está trabalhando aqui frente e costas, então a gente está trabalhando aqui só um lado, né? Se o total, se a volta é 30, a gente vai jogar metade desses 30 para frente e a outra metade para as costas. A metade aí é 15, não é? Então é 15 para frente e 15 para as costas. Como a gente está trabalhando aqui só metade, então a gente vai trabalhar essa metade de cavas também. A gente trabalha a peça aqui em carreiras circulares, mas o cálculo aqui para cavas é feito em metades, tá? Porque a gente trabalha em carreiras circulares até chegar nessa altura aqui de início de cavas, depois a gente trabalha frentes e depois a gente trabalha costas. Acima das cavas, então, a gente trabalha 2 metades. Então o cálculo aqui é o total do comprimento menos a metade das cavas, que é 70 menos 15. Então, o que a gente tem que subir aqui até o início das cavas é 55 centímetros, porque 55 mais 15, que é a metade de cavas, dá 70, que é o total. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, me pergunta aí nos comentários, deixa as medidas de comprimento total e de circunferência total de cavas aqui para mim nos comentários, que eu faço para vocês esse cálculo, tá? Então eu vou subir aqui intercalando essas 2 carreiras, sempre em repetição, como eu expliquei para vocês aqui anteriormente, tá? Até a minha altura de início de cavas, vocês sobem aí e eu já volto com vocês para a gente fazer a nossa frente de peito, costas e cavas aqui também. Pessoal, eu já cheguei no comprimento que eu precisava chegar aqui. Vocês chegaram no comprimento de vocês aí. E agora a gente vai subir o alto do peito, o alto das costas, vai trabalhar ombros, cavas e mangas. Inclusive, eu já deixei um lado pronto, olha só. É isso que nós vamos trabalhar agora. Agora é espelhar o crochê. O que é espelhar o crochê? Vem nessas sequências aqui de 4 pontos altos, coloca a sequência de cá com sequência de lá. Deixa bem espelhadinho. Olha só, a nossa sequência da frente, vamos chamar essa parte que tá por cima aqui de frente e a de lá de costas, tá? Então, a sequência de pontos altos da frente tá alinhada com a sequência de pontos altos das costas. Olha, todas as sequências. Isso é espelhar o crochê, tá? Então, crochê espelhado, aqui na virada, nós temos 4 pontos altos. Olha só, uma sequência aqui de 4 pontos altos.
Se tá metade para lá e metade para cá, fica 2 pontos altos para lá, 2 pontos altos para cá. Então, a nossa marcação é a partir desses 4 pontos altos. Vem no primeiro ponto alto aqui e laço o fio, tá? A mesma coisa eu fiz do lado de lá. No primeiro ponto alto do lado de lá, eu lacei o fio, olha só. Então, no primeiro do lado de cá, eu laço o fio. Pessoal, essa marcação vale para todo mundo, tá? É só deixar uma sequência de 4 pontos altos aqui na lateral e fazer essa marcação. Então, vamos lá. Laçado o fio, a gente faz 4 correntinhas. O próximo na carreira de base aqui são 2 correntinhas e um Vzinho, e quando é assim, a gente trabalha 6 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Mas nesse caso a gente vai fazer só 3 pontos altos, a gente já tá subindo a cava. Feitos os 3 pontos altos, faz uma correntinha e um ponto alto. Feito o ponto alto, faz 2 correntinhas. Vamos para nossa sequência de 4 pontos altos, repetir ela. E agora aqui, até chegar lá do outro lado, na cava de lá, é continuidade da trama que a gente já vem fazendo, tá? É repetição dessa trama, tá? Aqui no meio não muda. O que muda é a forma como a gente trabalha aqui, a beiradinha para as cavas. Então, como a gente já conhece essa trama aqui do meio, para essa carreira são 6 pontos altos no espacinho, uma correntinha, um ponto alto, 2 correntinhas. A nossa sequência de 4 pontos altos sempre em repetição, essa trama a gente já conhece. Eu vou fazer ela, vocês fazem daí e eu já volto com vocês. Feita a minha trama, em repetição da trama que a gente já vem fazendo, olha só. A trama é continuação do que a gente já vem fazendo e nós chegamos na cava do lado de cá. Aqui é a lateral, é a última sequência de 6 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Só que de lá, nós fizemos no início da cava aqui, somente 3 pontos altos. De lá nós vamos fazer a mesma coisa então. Cada lateral, ao invés de 6 pontos altos, terá 3 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, aonde a gente deveria, devido à sequência, fazer 6 pontos altos. Fazer 3 pontos altos para a cava, olha só. É a nossa sequência de 6 pontos altos, olha só. A gente deveria fazer essa sequência aqui de 6 pontos altos, mas como a gente está trabalhando a cava, nós vamos fazer só 3 pontos altos. Então, feitos os 3 pontos altos, a gente faz uma correntinha e um ponto alto. Então, está iniciada a cava do lado de cá também. Agora, laço o fio 2 vezes na agulha. Vamos lá na sequência de 4 pontos altos da lateral, ela ficaria assim, né? Olha só, aqui seria a lateral. A gente iniciou a cava do lado de cá, então a gente vai laçar o fio 2 vezes na agulha. Vem aqui na lateral, na nossa sequência de pontos altos, no primeiro, a gente faz um ponto alto duplo. Tá iniciada a cava do lado de lá, então, também, olha só. Vamos posicionar bem bonitinho aqui. Sequência de 4 pontos altos na lateral de cá e sequência de 4 pontos altos na lateral de cá. Está iniciada a nossa cava. Olha aqui a curvinha do lado de cá e a mesma curvinha do lado de cá. Agora é só subir a trama, tá? Vamos para a carreira seguinte. São 2 carreiras para a trama, nós já fizemos a primeira, vamos para a segunda. Agora sobe 3 correntinhas. Vamos para o próximo Vzinho fazer dentro dele 3 pontos altos. Na beirada são 3 pontos altos, então vamos lá. 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto. Feito isso, faz 2 correntinhas e agora dá continuidade à trama aqui. Acima da sequência de 4 pontos altos, 4 pontos altos. E como a gente não muda a forma como a gente trabalha a trama aqui do meio, vamos trabalhar essa trama até a cava do lado de lá e eu já volto com vocês. Finalizada a trama, olha só, em sequência do que a gente já vem fazendo, chegamos na outra lateral e no Vzinho a gente vai fazer 3 pontos altos, porque as nossas laterais agora tem 3 pontos altos para cava. Uma correntinha e um ponto alto. Feito isso, vem no último espacinho da carreira de base, que é o início da cava, e aqui a gente faz um ponto alto.
E essa é a trama para a curva da cava, ok, pessoal? Olha só, é a intercalação de duas carreiras como sempre. A única diferença para elas são as laterais, aonde ao invés da gente colocar 6 pontos altos, a gente coloca 3 pontos altos. Nós trabalhamos as duas carreiras juntos e a trama, como sempre, é a intercalação dessas duas carreiras. Mas vamos trabalhar aqui juntos essas duas carreiras mais uma vez para vocês não terem dúvidas, né? Vamos lá. Aqui é a beirada da cava, sobe 3 correntinhas então. E no próximo vizinho trabalha 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Lembrando, seriam 6 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto. Mas nós estamos trabalhando a cava, então são 3 pontos altos ao invés de 6, tá? Já é repetição do que a gente fez aqui pra cava. A gente tá repetindo essa primeira carreira aqui. Então, vamos lá. Faz 2 correntinhas e agora é continuação de trama, tá? Da trama que a gente já conhece, onde a gente faz 4 pontos altos, 6 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, 2 correntinhas e inicia tudo novamente, até chegar na cava do lado de lá. Cheguei do lado de cá da cava. Se fosse para dar continuidade à nossa sequência da trama, o que nós faríamos aqui agora seria 6 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto nesse vizinho da carreira de base. Mas como nós estamos aqui trabalhando a cava, nós vamos fazer aqui nesse vizinho da carreira de base 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Então, vamos lá. Feito isso, fio laçado na agulha, vem no último espacinho aqui da carreira de base e dentro dele faz um ponto alto. Prontinho, olha só como fica. Essa carreira já é repetição da primeira carreira da cava que nós fizemos, que é essa aqui. Essa trama é a intercalação de 2 carreiras, então vamos para a segunda carreira dessa intercalação de 2 carreiras. Aqui na beirada da cava sobe 3 correntinhas. E aqui é a repetição dessa segunda carreira aqui, olha só, que é colocar nesse vizinho 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Então, vamos lá. E agora é a continuidade do que a gente já vem fazendo. Faz 2 correntinhas, a nossa sequência de 4 pontos altos. E a trama aqui pra frente a gente já conhece, né? Ela não mudou, é a mesma trama do corpo da peça, até chegar no outro lado da cava, no lado de cá. Então, vamos fazer essa trama aqui. Finalizada a trama, ela não tem segredo, é continuação do que a gente já vem fazendo, né? E chegamos aqui na outra beiradinha. Nesse próximo espacinho, a gente faz 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. E nesse último espacinho da carreira de base, a gente faz um ponto alto para a curva da cava. E é isso, pessoal. Agora é seguir intercalando essas 2 carreiras como a gente já vem fazendo. A diferença é só nas cavas, nas beiradas. Aqui, onde ao invés de colocar sequências de 6 pontos altos, nós colocamos sequências de 3 pontos altos. Essa é a única diferença, ok, pessoal? E agora é só subir intercalando essas 2 carreiras. O ideal aqui agora é subir de acordo com a medida da cava de cada um. Mas eu vou deixar aqui para vocês quanto cada um tem que subir de acordo com as medidas que eu tenho por tabela aqui, tá? Então, eu vou subir o que eu tenho que subir aqui, vocês sobem aí de acordo ou com as medidas de vocês, ou com as medidas que eu deixar aqui, e eu já volto com vocês, pra gente trabalhar os ombros e a curva do decote. Subi aqui o que eu precisava subir, e agora nós vamos fazer a curva do decote e o restante do alto dos ombros, que é essa parte aqui. Olha só. A trama que a gente já conhece, nós estamos na beirada da cava, sobe 3 correntinhas. Faz 3 pontos altos. Qualquer dúvida é continuidade da trama que a gente já veio fazendo, tá? Uma correntinha e um ponto alto. Pessoal, o tamanho aqui dos ombros, para tamanho P e M, vocês podem fazer da forma como eu vou fazer agora. Para tamanho G, vocês trazem uma sequência de 4 pontos altos a mais, tá? Então, para tamanho P e M, nós vamos trabalhar
duas sequências aqui de 4 pontos altos. Para tamanho G, vocês trabalhem uma sequência a mais aqui, tá? Para tamanho G e GG. Eu fiz 4 pontos altos, uma correntinha em 4 pontos altos, faço 2 correntinhas, já é da trama, né? E uma sequência de 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, agora é continuidade de trama, né? Vamos lá. Tá finalizado aqui o que a gente tem que fazer. Agora, laço o fio 2 vezes na agulha, vamos lá na frente da trama. Aqui vocês podem fazer em qualquer ponta, ok, pessoal? Vamos procurar um ponto bom aqui para dar a altura de um ponto alto duplo. Eu vou pegar aqui nesse espacinho aqui do Vzinho, tá? Se a trama de vocês terminar aí diferente, não tem problema. Pegue um ponto aqui que equivala à altura de um ponto alto duplo, tá? Vamos lá. Faz aqui o ponto alto duplo da curva do decote. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos subir os ombros. Agora, nós vamos lá para a nossa sequência de 4 pontos altos e vamos fazer no primeiro um ponto baixíssimo e subir 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. E continuar aqui a nossa sequência de 4 pontos altos. Agora é continuidade de trama até chegar na cava. Chegamos aqui na cava, a trama a gente já conhece. São 3 pontos altos para essa carreira, uma correntinha, um ponto alto, e aqui no último espacinho da carreira de base, um ponto alto para a curva da cava. Olha só como fica a nossa primeira carreira. Nós fizemos aqui uma curvinha para um decote com um ponto alto duplo deitado. E agora é só subir aqui a nossa sequência de 4 pontos altos, a nossa intercalação aqui do meio, uma segunda sequência de pontos altos e a nossa beirada da cava. Não tem segredo a partir de agora, ok, pessoal? Vamos fazer só mais uma vez para vocês terem certeza. Vamos lá. Tô na beiradinha aqui da cava, subo 3 correntinhas. À frente é a nossa intercalação de 3 pontos altos, olha só. Vem no espacinho e faz 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Faz 2 correntinhas, próxima sequência de 4 pontos altos. Agora já é a trama, vamos lá, dando continuidade à trama que a gente já conhece. Agora nós chegamos aqui no decote, é a curva do decote. Essa é a última sequência de 4 pontos altos, vamos manter ela. E essa é a sequência, ok, pessoal? Agora é só seguir intercalando essas 2 carreiras até completar a altura de ombros. E o outro lado, pessoal, o outro ombro é feito da mesma forma, tá? Olha só. É igualzinho, tá? Então, eu vou subir o que falta subir aqui pra mim, vocês sobem aí pra vocês, faz o outro lado igualzinho, tá? E eu já volto com vocês pra gente fazer a união de ombros. Finalizados os 2 ombros, 4, né? Olha só. Nós fizemos os 4 lados. Cada um com a sua medida, eu de acordo aqui com as minhas medidas e vocês de acordo com as medidas que eu deixei pra vocês aí, ou com as medidas de vocês. Agora nós vamos trabalhar aqui a união do alto dos ombros. Vamos lá então. Vai ser bem simples, de uma forma bem fácil, tá? Pra ficar bem facinho de fazer. Eu tô aqui na minha última carreira do ombro, agora eu subo 4 correntinhas e venho no próximo espacinho da carreira de base e faço nele um ponto baixo. E aqui, como cada um vai estar trabalhando com uma trama diferente, procura aqui o primeiro espacinho, tá? Novamente, faz 4 correntinhas, procura o próximo espacinho. Isso mesmo, é de espacinho em espacinho. Novamente, 4 correntinhas, procura o próximo espacinho. Muito simples, né? Novamente, próximo espacinho. Até finalizar a carreira, tá? De 4 em 4 correntinhas. Próximo espacinho. Chegamos aqui na beirada, no final da carreira. Vamos contar quantos arquinhos deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquinhos. E a regra aqui é que os 4 ombros têm a mesma quantidade de arquinhos, tá? Se são 6, os 4 ombros têm que ter 6 arquinhos. É só isso, ok, pessoal? Agora nós vamos pro ombro do lado de lá fazer a mesma coisa. E à medida que a gente vai fazendo a mesma coisa no ombro de lá, a gente vai unindo no ombro de cá. Então, vamos pra lá. Agora nós vamos trabalhar as uniões de ombro, tá?
Então, vamos lá. É bem simples e sem segredo, tá? A gente tem que fazer aqui 4 correntinhas. Vamos fazer 2 e vamos pro arquinho que já tá pronto no ombro de lá. Olha o primeiro arquinho aqui. Insere a agulha nele, passa essa laçada por dentro aqui do arquinho e finaliza o arquinho que a gente tá fazendo com mais 2 correntinhas. Pronto. Feita a primeira união, olha só como é simples. Agora, procura o próximo espacinho do ombro que a gente está trabalhando e prende nele com um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas, vem para o próximo arquinho do ombro que está pronto do lado de cá, insere a agulha nele e passa essa laçada por dentro. E finaliza o arquinho que a gente está fazendo com 2 correntinhas. E vamos para o próximo espacinho do lado de lá, prender com um ponto baixo. Pronto, olha só. Novamente, próximo arquinho, 2 correntinhas, vem para o próximo arquinho da peça do lado de cá, insere a agulha nele e passa essa laçada por dentro. E finaliza o arquinho que a gente está fazendo, 2 correntinhas. E procura o próximo espacinho da peça que a gente está trabalhando e faz um ponto baixo nele. Novamente, 2 correntinhas para o próximo arquinho da peça de cá que já está pronto, insere a agulha nele e passa essa laçada por dentro. E finaliza o arquinho que a gente está trabalhando. E procura o próximo espacinho da peça que a gente está trabalhando e faz um ponto baixo nele. E vai assim até finalizar a carreira, ok, pessoal? Olha, 2 correntinhas para o próximo arquinho, vem para o próximo arquinho da peça de cá que já está pronto, insere a agulha nele, passa essa laçada por dentro e finaliza o arquinho que a gente está trabalhando. Procura o próximo espacinho da peça que a gente está trabalhando, prende nele com um ponto baixo. E agora é o último arquinho, faz 2 correntinhas, vem para a peça de cá, para o arquinho que já está pronto, passa essa laçada por dentro e finaliza o arquinho que a gente está trabalhando. É o último da peça, olha só, ponto baixo. E fica assim, a nossa união, olha como ela fica simples. Vamos ver se dá para ver aqui. Olha aí. Sem segredos, ok, pessoal? Essa é a união do nosso alto de ombros. Olha pronto como é que fica. Agora eu vou cortar esse fio, vou fazer o acabamento dele e vou pro outro ombro fazer a mesma coisa, de forma semelhante, de forma gêmea, tá? Do ombro do lado de cá. É do mesmo jeitinho, ok, pessoal? Então, vamos finalizar isso aqui, vocês finalizam aí e eu já volto com vocês, tá? Pessoal, finalizados os nossos 2 ombros, olha só, são feitos de forma semelhante. E agora nós vamos trabalhar as mangas, vamos lá. Nós vamos vir aqui no pé das cavas, embaixo dos braços aqui, e vamos bem no meio aqui, tem uma sequência de 4 pontos altos. Nós vamos laçar o fio bem no meiozinho aqui, tá? Entre o segundo e o terceiro ponto alto. Laçado o fio, sobe 3 correntinhas para um primeiro ponto alto e acima do próximo ponto alto faz um segundo ponto alto. Agora faz 2 correntinhas, pula um espacinho da carreira de base e no próximo faz um ponto alto, uma correntinha e 6 pontos altos. Feitos os 6 pontos altos, pula o próximo espacinho da carreira de base e no seguinte faz nele 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, faz 2 correntinhas, pula o próximo espacinho da carreira de base e no seguinte faz um ponto alto, uma correntinha e 6 pontos altos. Vocês estão percebendo que a gente está pulando um espacinho na carreira de base sempre, né? Feitos os 6 pontos altos, pula o próximo espacinho da carreira de base e no seguinte faz 4 pontos altos. A gente está repetindo aqui a trama da peça, olha só. E agora é continuar, pessoal, da mesma forma como nós fizemos aqui, nesse início faz pela volta toda, sempre pulando um espacinho na carreira de base. Qualquer dúvida é só voltar e ver como nós fizemos aqui esse início. Então, vamos finalizar essa volta, tá? Pessoal, chegamos no final, olha só. E aqui, pessoal, o meu espacinho não vai bater. A minha sequência aqui não vai caber. Não tem problema, viu? Isso é bom para vocês verem o que vocês vão ter que fazer caso aconteça com vocês. Então,
eu fiz aqui a minha sequência de 4 pontos altos, eu teria que pular um espacinho na carreira de base e no seguinte fazer 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e 6 pontos altos. Mas eu não tenho esse espacinho aqui, olha só. A gente faz sobrar aqui, tá? Eu fiz a minha sequência de 4 pontos altos. Nesse próximo espacinho, eu já faço 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e 6 pontos altos. Eu faço caber aqui. A manga não vai ficar embabadada, tá? Faz pouca diferença isso no final, viu? Fiz os meus 6 pontos altos, vou para minha sequência de 4 pontos altos da carreira de base e finalizo. Faço no primeiro ponto alto um ponto alto também, mantendo a minha sequência. No seguinte, um ponto alto também. Os outros 2 já estão prontos, é o início da carreira. É só fechar a carreira. E olha só como fica, vamos ver. Eu mantive aqui a minha sequência, da forma como a gente já vem fazendo, viu? Olha aqui. A sequência para a próxima carreira a gente já conhece, mas vamos fazer ela junto, porque é a intercalação de 2 carreiras e nós vamos fazer essas 2 carreiras. Vamos para a próxima, então. Eu tô acima de uma sequência de 4 pontos altos, vamos manter. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, no próximo também um ponto alto. Agora, pessoal, aqui é manter a trama como a gente já vem fazendo, que é colocar nesse primeiro Vzinho aqui 6 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Tudo sempre repetição. Feito isso, faz 2 correntinhas. Próxima sequência de 4 pontos altos da carreira de base, é só repetir. Vamos fazer mais uma vez, pessoal. Fizemos os nossos 4 pontos altos. Vamos para o próximo Vzinho da carreira de base, colocar dentro dele 6 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Feito isso, faz 2 correntinhas e inicia tudo novamente em uma sequência de 4 pontos altos, tá? Agora é só repetição como sempre. Pronta a segunda carreira da nossa trama de intercalação de 2 carreiras na manga. É a mesma trama do corpo, é repetição, tá? É exatamente a mesma trama do corpo da peça, tá? Para qualquer dúvida que vocês tenham aí. Agora é fazer como nós fizemos no corpo da peça, da mesma forma, é igualzinho, tá? A trama, em repetição até chegar no comprimento que vocês precisam chegar aí, que a manga tenha, tá? Finaliza essa manga, faz a outra igualzinha, a forma é gêmea de fazer, tá? A única regra é que as 2 mangas tenham a mesma quantidade de motivos, tá? Para que as 2 mangas fiquem com o mesmo tamanho, essa é a única regra, tá? Pessoal, o barrado também é continuidade de trama, tá? Só que no sentido contrário. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vim aqui na lateral da peça, na minha sequência de 4 pontos altos aqui da lateral, e lacei o fio no primeiro ponto alto dessa sequência. Olha só. E vamos manter essa sequência. 4 pontos altos também. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Pega aqui da melhor forma possível, tá? Que vocês conseguirem aí. Feitos os 4 pontos altos, faz 2 correntinhas, pula a próxima sequência de 6 pontos altos da carreira de base e no próximo espacinho faz um ponto alto, uma correntinha e 6 pontos altos. Feitos os 6 pontos altos, faz 3 correntinhas. Vamos para a próxima sequência de 4 pontos altos da carreira de base, reiniciar a sequência, olha só. Fazer como nós fizemos aqui. 4 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, 6 pontos altos e 3 correntinhas. Vamos lá, fazer de novo então. Para cada ponto alto aqui da carreira de base, um ponto alto também, por 4 pontos altos. É a nossa sequência de 4 pontos altos. Feita a nossa sequência de 4 pontos altos, faz 2 correntinhas. Pula a próxima sequência de 6 pontos altos da carreira de base e no próximo espacinho faz um ponto alto, uma correntinha e 6 pontos altos.
como nós fizemos aqui no início da carreira, já é repetição, tá? Feitos os 6 pontos altos, faz 3 correntinhas e inicia tudo novamente. Olha aqui a nossa sequência de 4 pontos altos da carreira de base. E essa é a trama para o nosso barrado, ok, pessoal? Até fazer toda a volta e finalizar a nossa carreira. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, mas principalmente eu espero que vocês façam e que, como eu, amem fazer essa peça, ok, pessoal? Eu peço a gentileza de que quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe aí o seu gostei se vocês gostaram. É o que eu sempre digo, vamos incentivar aí o canal a crescer, porque o canal crescendo, eu posso trazer cada vez mais e mais peças para nós, ok, pessoal? Então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.